Boa noite. Estamos aqui no nosso encontro da ABHH, Associação Brasileira de Hematologia e Terapia Celular, Hemoterapia e Terapia Celular. Eu me chamo Luiz Alberto Valente Soares Júnior. Em meu nome, e em nome do comitê, na verdade, né, de odontologia da ABHH, eu agradeço a participação de todos. E vou fazer um breve aqui, uma orientação que não vai acontecer. Nós teremos um webinar, onde nós temos um colega, amigo, que vai apresentar um caso extremamente de relevância para todos nós que trabalhamos com odontologia e hematologia. E após teremos uma sessão de bate-papo e conversas e esclarecimentos. Gostaria de apresentar agora os convidados. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas pelo chat a qualquer momento da apresentação. Eu gostaria de apresentar a doutora Larissa Ianca dos Santos Cerqueira, cirurgiã dentista, especialista em OPNE, residente odontologista lá pelo HCFM USP, especialista em saúde coletiva, tem experiência em laser terapia, hematologia e oncologia, e é membro do comitê de odonto e fez proficiência técnica em hematologia pela BHH. Ela será uma das nossas moderadoras e ativadoras ao final da apresentação do Dr. Kleber. Dr. Kleber Nunes Alexandre, ele é um cirurgião dentista da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o EMOAM, e também da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Mestre em doenças tropicais e infecciosas, especialista em odontologia hospitalar e membro do Comitê de Odontologia da BHH. O assunto da aula será um diagnóstico tardio de hemofilia a partir de complicações hemorrágicas em extração dentária. Gostaria de convidar o professor Kleber para começar a sua apresentação e, ao final, teremos um momento de troca de informações e agradecimento desse momento, dessa nossa webinar. Obrigado e boa noite. Professor Kleber, fique à vontade. Boa noite, Júnior. Boa noite, pessoal. Tudo de bom? Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. É muito bom sempre debater assuntos relevantes, como você mencionou. E esse é o momento de a gente confraternizar também com os colegas que estão nos prestigiando aqui. Então, meu muito boa noite para todos e o agradecimento a todos que estão participando. Então, a gente pode começar. Deixa eu... Compartilhou aí, Júnior? Tá. Não, por mim. Foi? Deixa eu reiniciar o processo. Porque está dando delay aí realmente. Então, como mencionado aí pelo meu colega Júnior, o tema de hoje vai ser o diagnóstico tardio de hemofilia a partir de complicações hemorrágicas em extração dentária. A gente vai fazer relato de caso. A minha participação nesse evento não tem nenhum conflito de interesse, então declaro que não há nenhum interesse, nenhum conflito da minha participação nesse evento. Eu gosto muito de começar com essa frase, é, que diz o seguinte: um dos maiores desafios a que o sistema hemostático pode ser submetido é o de uma exodontia, uma extração dentária, que é o que a gente vai tratar aqui. E muitas vezes as pessoas não acreditam nessa frase, porque parece que descuidam um pouco das questões que envolvem um procedimento odontológico do tipo a cirurgia de extração dentária. Até mesmo cirurgiões mais experientes eles podem, algum momento da vida deles, durante a vida profissional, a atuação profissional, se deparar com casos de hemorragias e precisa estar preparado nesse momento. E absolutamente nenhum cirurgião dentista gostaria de ter a experiência, né, de é, ter um evento hemorrágico durante o seu atendimento.
muito menos o paciente. O paciente nenhum fica feliz, fica conformado quando, depois de um procedimento odontológico tipo extração dentária, apresenta um sangramento demorado. Nenhum, absolutamente nenhum paciente e nem profissional gostaria que isso acontecesse. Seja em consultório público particular, seja aqui em Manaus, seja em São Paulo, nenhum lugar do mundo isso é um fato agradável para nenhuma parte. Então, dito isso, a gente vai falar de hemofilia. A hemofilia A e a hemofilia B é um grupo raro de doenças hemorrágicas recessivas ligadas ao cromossomo X, e ela é uma deficiência da normalidade dos fatores da coagulação, 8 e 9, respectivamente. Eu coloquei grifado aqui porque às vezes a pessoa não tem uma intimidade quando a gente fala em fatores da coagulação, e muitas vezes eles param e me perguntam: o que são os fatores da coagulação? Então, são as proteínas necessárias para que haja, durante o processo de coagulação, ela esteja em uma quantidade suficiente para que o processo de coagulação aconteça. As hemofilias A e B são marcadas por manifestações hemorrágicas, incluindo episódios de sangramento espontâneo, comumente em músculos e articulações. E será que os sangramentos de origem bucal acontecem também? Então é isso que nós vamos discutir aqui. E com certeza, né, a gente já dá um spoiler, já adianta, que sim, os sangramentos em boca, em tecidos bucais, eles acontecem, embora sejam fatos isolados, talvez, né, para a maioria das pessoas, fatos raros de acontecer, mas acontece. E no paciente hemofílico, no paciente, nas pessoas com hemofilia, na verdade, esses sangramentos são mais corriqueiros. Então, as pessoas com hemofilia, elas têm um risco maior, aumentado, para sangramentos que, de repente, pode até ameaçar a vida delas, principalmente quando corre sangramento mais importante em cabeça. Então, a hemofilia, classicamente dividida em hemofilia A e hemofilia B, ela tem uma incidência de 1 para cada 100 mil pessoas, para cada 10 mil, é a hemofilia A, e a hemofilia B, 1 para 40 mil. Em todo o mundo, tem aproximadamente 350 mil pessoas vivendo com hemofilia. No Brasil, aproximadamente 14 mil pessoas vivem com hemofilia. Dessas pessoas, no mundo, 70% têm um histórico familiar, outras, uma forma mais isolada. O que quer dizer isso? Daqui a pouco, isso aqui é muito importante para a gente ver, porque na hora da anamnese, isso conta muito para a gente. Então, saber que a hemofilia tem um fator familiar associado é muito importante para a condução de vários casos que a gente depara ao longo da nossa profissão. E nos dois casos aqui que eu vou mostrar hoje, é positivo isso. Então, preste muito bem atenção nessa relação. Então, a gente vai começar aqui a falar sobre os casos mesmo. Então, esse caso é um caso de um paciente adolescente, do sexo masculino, procedente e morador de Manaus, na faixa de 14 anos de idade, foi submetido à exodontia. Depois de que ele foi submetido da exodontia, ele começou a ter episódios hemorrágicos, ao ponto que ele precisou ser internado num pronto-socorro. No pronto-socorro, ele ficou internado 23 dias até chegar no nosso serviço. Então, ficou internado no hospital de grande porte na cidade, mas ainda não tinha vindo ao centro de especialidade, que é referência para tratamento de pacientes hematológicos e oncohematológicos do Amazonas. Então, essa hemorragia, ela foi uma hemorragia de tempos, e quando ele chega para a gente, na anamnese, a gente busca as informações, ele não tinha nenhum histórico familiar relacionado a demais sangramentos. No exame extraoral, a gente já avalia um paciente com assimetria facial, um edema do lado esquerdo da face, um edema importante, usava uma sonda ao ponto de que o tempo que ele ficou internado, né, pelo tempo que ele ficou internado, esse paciente ele chega com ansiedade muito elevada, no estado psíquico e de apreensão e medo, clássico da idade, e ainda mais por uma pessoa que está há 23 dias internado, e além do mais, com sangramento muito importante na boca. Então, é aquele paciente que
todo mundo mexeu, várias pessoas mexeram, mas não resolveu prontamente a situação da hemorragia que ele estava apresentando. Então, na fotografia, mostrando a fotografia do exame intrabucal dele, era um ferimento cirúrgico aberto no palato, um sangramento espontâneo. As bordas dessa região toda friável, você não conseguia nem identificar direito onde vinha o sangramento. A gente não conseguia ainda identificar que dente era, qual foi o dente que provocou o sangramento, porque o paciente ele chega também sem saber, nem o paciente nem o acompanhante, no caso era a mãe, sem saber direito como que foi, não veio nenhuma descrição do profissional que fez o procedimento lá na unidade básica de saúde, antes dele chegar no pronto-socorro. Então, foi um paciente que a gente não consegue entender a que circunstâncias ocorreu a cirurgia para chegar numa situação como essa. Muito tecido de granulação ao redor, um coágulo mal formado, uma área muito friável. E aí, a gente faz um diagnóstico clínico que a gente vai tratar como uma hemorragia pós-exodontia, embora ele não deu detalhes para a gente de como foi a cirurgia e nem veio escrito. Ele realmente apontava que passou por um procedimento odontológico. Não chegou com exame de imagem, então a gente precisava também de dar um suporte urgente para esse paciente para ele parar pelo menos o evento de sangramento. Então, nós fizemos as intervenções local anteriormente a ele chegar no nosso serviço. Não teve efetividade no controle de sangramento pelos métodos convencionais, conhecido pela cirurgia. Então ele continuou, quando ele chegou, ele ainda estava com sangramento ativo. E a gente teve que fazer um procedimento de urgência que foi controle hemorrágico. Como que nós fizemos isso? Higienização da ferida cirúrgica com solução fisiológica de gluconato de clorexidina. Anestesia, a gente precisa anestesiar um paciente desse, um paciente que já está mexido, que tudo mais, fazer uma anestesia é um ponto sacrificante para o paciente, mas a gente precisa fazer. Induzir um novo sangramento, verificar realmente de onde vinha esse sangramento. Nós fizemos tudo isso e fizemos um tamponamento imediato com pasta à base de astronexame. Então, como nós fizemos essa pasta? Essa pasta do astronexame, para as pessoas que não têm intimidade, o que é um astronexame, o nome comercial mais conhecido aí é o Transamin, né, que é mais difundido. São comprimidos de 250 miligramas, macerado, dissolvido com soro fisiológico, ou pode ser também com a própria solução. Nesse caso, nós usamos soro fisiológico. Fizemos uma massa, uma pasta, essa pasta colocada sobre o ferimento cirúrgico e feito um tamponamento com gaze. Esse paciente ele precisou de voltar em outros momentos, porque nós repetimos esse procedimento como um método hemostático local. Esse método ele foi eficiente durante o período que nós fomos aplicando. Veja também que o paciente ainda tinha uma saúde bucal pobre, né, deficiente, por várias cáries em vários dentes. Então, é um paciente que a gente preocupa com ele a longo prazo. Então, esse paciente, ele veio, continuou vindo com a gente, fazendo os tamponamentos diários para poder conter o sangramento. As manobras hemostáticas que nós fizemos locais foram suficientes para conter o sangramento. Mas paciente que tem um sangramento recorrente, um sangramento de grande porte como esse, o tempo que ele ficou internado, né, e associado com o tempo que ele ficou internado, mais a história clínica que nós observamos, é necessário fazer uma investigação de prováveis coagulopatias. Então, a gente conduziu, solicitamos novos exames. Então, a gente começa com o exame básico, que é o hemograma, para a gente avaliar todas as séries dele. E a série dele, a única série dele do hemograma que estava alterado era o eritograma. A gente vê a hemoglobina, daqui a gente já enxerga que o paciente ele tinha uma anemia, provavelmente aqui já por decorrência do sangramento que ele apresentava. As plaquetas estavam dentro da faixa de referência, de 400, até muito boa, e a gente continua a investigação, porque essa investigação, nesse momento, é necessária ser conduzida, porque são exames para a gente definir. Só um minuto. Para a gente definir, pois trata-se de exames de triagem.
o hemograma, nem o tempo de sangramento são exames que vai definir o diagnóstico, e sim são exames de triagem. Então a gente continua com os exames de triagem, solicitamos o TAP. O TAP também estava dentro do padrão, dentro dos limites de referência, 1,8. Já o tempo de tromboplastina parcial ativada, ele estava alterado, estava largado. Então, quando o TAP está normal, o tempo de sangramento está normal, a gente está avaliando aqui, só voltando um pouquinho, avaliando a hemostasia primária. Já quando a gente faz isso aqui, a gente vai para a hemostasia secundária e o TAP está largado. Quando o TAP está largado e os outros exames estão dentro do padrão de referência, a gente entende a, a, que a hemostasia secundária pode estar sendo prejudicada. Então, o que que a gente faz? A partir do momento, a gente já faz exames mais específicos, que no caso são os fatores de coagulação. Então, a gente vê os fatores de coagulação, a gente pede o fator de coagulação anti-hemofílico A. Aqui a gente nota que o fator anti-hemofílico A já está alterado em relação ao valor de referência, está muito abaixo do valor de referência. O fator 9, que é o anti-hemofílico A, ou o fator de Crichton, está dentro de um padrão, está bem no limite. E quando a gente vê que o fator 8 está alterado, a gente também precisa avaliar o fator de von Willebrand. Porque o fator de von Willebrand ele também é decisivo tanto na atividade plaquetária quanto na atividade do fator 8. Então aqui a gente já entende que esse paciente, ele é um paciente com hemofilia, por deficiência do fator anti-hemofílico A. Então a gente já começa a classificar que é um paciente hemofílico do tipo A. E aí a gente faz o controle de tempo. Então, entre três exames, a gente consegue avaliar que realmente o fator faltante do paciente é um fator anti-hemofílico A, num padrão de 13%, que a gente classifica aqui uma hemofilia leve. O paciente, no retorno com a gente, mostra que a região está totalmente recuperada, mas ainda, como ainda há área de infecção, a gente pode notar ali, pela própria imagem, que o paciente ainda continua com a deficiência de saúde bucal, contudo, ele já está em acompanhamento para sanar essas deficiências dele. Então, esse é o primeiro caso que a gente avaliou. A gente vai para o segundo caso, depois eu posso voltar para a gente discutir os dois casos em si. Então, o segundo caso já é um paciente também procedente de Manaus, residente de Manaus, mas já com a idade de 30 anos, né, aproximadamente 30 anos, sexo masculino, que também apresentava uma hemorragia oral persistente após 7 dias de exodontia do dente 16. Esse aqui já é um caso que é aquele colega que você já conhece, que trabalha com você, que já está habituado a trabalhar, de repente ele te liga, Kleber, eu estou com um paciente aqui que eu preciso da sua ajuda. Já tentamos fazer de tudo e o paciente ainda continua sangrando. Então, esse já é um paciente que ele já veio mais indicado, mais direcionado. A gente já sabe como o profissional conduziu. E mesmo assim, a gente precisa puxar todo o histórico do paciente. E assim nós fizemos. Então, na anamnese, o paciente relatou uma experiência semelhante de sangramento quando ele era adolescente. Então, veja, ele já mostra que ele já teve um padrão semelhante como esse. E que ainda tem irmãos e sobrinhos que sangram fácil. Então, quando ele dá essa retorno para a gente na anamnese, isso vale para qualquer pessoa, e repito, seja onde estiver, na unidade básica de saúde, no seu consultório, lá no Alto Mais Padrão, ou qualquer lugar que seja, essas informações da anamnese, elas são importantíssimas para a gente. Então, a gente já entende que esse paciente ele já teve um processo é semelhante e ainda que ele tem parentesco com pessoas que têm um sangramento fácil, como o linguajar dele. E aí, o paciente veio dessa maneira para a gente. Depois de 7 dias, o colega tentando abordar, fazer a cirurgia, fazer o processo hemostático, fazer que o rebordo volte a recuperar e realmente não acontecia. Então, quando ele chega para a gente, eu precisei fazer da mesma maneira que o outro, bem parecido com o anterior, fazer uma nova anestesia, fazer uma curetagem do coágulo. Aqui a gente consegue ver com mais clareza de onde está vindo o coágulo, está vendo um alvéolo aberto, um alvéolo que ainda está com muito sangue.
E uma colega que estava lá comigo no dia, eu mostrei para ela como que proceder, porque quando a gente toca nessa região aqui, ó, aqui tem um acúmulo de sangue muito grande. Então, o sangue ele fica coagulado aqui dentro, mas um coágulo mal formado. Então, a gente precisa também de remover esse sangue que fica ali parado para entender mais o padrão do sangramento. Isso aí a gente fez. Esse é o padrão imediato, no mesmo dia, padrão imediato, com a cirurgia, a sutura em ponto, a sutura posta. Então, o controle hemorrágico foi feito da mesma maneira, higienização técnica com clorexidina, sob anestesia geral, abordagem cirúrgica, remoção do coágulo, curetagem, indução do novo sangramento. Aqui, nós conseguimos colocar uma esponja hemostática intraalveolar, sutura e o ácido tranexâmico da mesma forma que eu mostrei lá no anterior. É importante, eu gosto muito de falar sobre isso, que muitos profissionais, muitos colegas, principalmente da unidade básica, e eu não estou fazendo levantamento de valor, mas porque eu também fui da unidade básica, e eu sempre falo assim, esponja hemostática às vezes lá perdia porque a gente não usava. E para quem trabalha com paciente com coagulopatias, esponja hemostática para a gente é ouro. Então, pessoal, utilize as esponjas hemostáticas. Elas podem ajudar ou pelo menos minimizar o sangramento. Então, eu cito aqui, por exemplo, paciente que mora muito longe do nosso centro. Então, se você fizer um procedimento desse e encaminhar, ele já vai chegar muito mais como se diz, é, melhor condição clínica do que um paciente que qual você não faz nada, que infelizmente a gente ouve. Ah, doutor, eu voltei lá no profissional, o profissional só me encaminhou novamente. Não fez nada. Isso é a palavra do paciente, né? Então a gente sempre tem que ouvir isso do paciente. Então, quando o profissional está lá e ele sabe usar os meios que ele tem, ele ajuda muito o próprio paciente, ajuda muito o profissional lá na frente que vai atender e com certeza, eu gosto de falar, se ajuda também, porque o profissional que ele preza pelo CRO dele, ele jamais vai deixar o paciente ir de qualquer maneira. Então eu sempre falo também, escreva, dê o encaminhamento por escrito, faça da maneira que é preconizada. Escreva, dê detalhes, porque isso você está ajudando todo mundo. Se você simplesmente encaminhar o paciente, você acaba não ajudando e até prejudica o andamento do processo. E aí, da mesma maneira, a gente conduziu também com solicitação de exames. O hemograma também mostra uma anemia leve, né, uma hemoglobina 11,6, né, quase 0,2 para um paciente adulto, quase 12 ali, né, 11,6. Então já tem uma anemia. E a plaqueta também está dentro de um padrão de referência, dos valores de referência. E eu puxo um pouquinho aqui agora para lembrar que não somente pessoas que têm coagulopatias, tipo hemofilia ou outros, que pode ter um padrão de sangramento. Então a gente chama atenção para fazer hemograma. Às vezes o hemograma ele tem todas as séries alteradas, e aí é que a gente vê a necessidade e o entendimento do profissional para tecer o diagnóstico. Então, nesse caso aqui, a gente já entende que o problema do paciente é realmente da hemostasia. Não tem outra provavelmente não tem, na verdade, né? Provavelmente não tem outra associação, e sim uma coagulopatia. Aqui a gente já descartou que não é por conta de plaqueta, é hemostasia primária, pelo menos de qualitativo está bom, ou, desculpa, quantitativo está bom, e o qualitativo também quando a gente faz o tempo de sangramento. Então também está dentro de um padrão de referência. O tempo de protrombina, que é o TAP, então a gente também está avaliando isso aqui. O TAP está dentro do valor de referência. Já o TTPA, como eu disse lá no anterior, está alterado. Quando o TTPA está alterado, a gente parte para os exames mais específicos. No caso aqui, fatores anti-hemofílicos, que foi o caso. Então a gente vai para o fator anti-hemofílico A, o fator 8. Aqui está bem abaixo, está 11,7. E, da mesma maneira, a gente também fez o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand já está no padrão de referência, 70,6% neste caso. Então, para este paciente também, nós diagnosticamos hemofilia A leve. E por que tardio? Porque geralmente esse paciente, mesmo que seja é, hemofilia leve, ele poderia ser diagnosticado lá atrás, lá naqueles eventos hemorrágicos que ele citou para a gente lá.
Então, ele poderia ter sido investigado naquela época, e não foi. Então, foi só investigado com quase 30 anos. E aí, para a gente fazer deixar um pouco mais claro o que que é hemofilia A leve, grave, moderada, então as hemofilias a gente vai classificar a partir do fator faltante, os fatores 8 e 9. Então, quando o fator está entre 5 e 4, a gente pode classificar a hemofilia como leve. Quando está entre 1 a 5%, hemofilia moderada, e menor que 1%, hemofilia grave. Então, as hemofilias graves, obviamente, quando se compara com a hemofilia leve, ela tem um padrão hemorrágico mais frequente, mais grave, atinge mais órgãos, principalmente os órgãos cotovelo, joelho, ombro. Então, esses pacientes eles são diagnosticados mais precocemente do que os pacientes com anemia leve. Isso é um padrão, é uma tendência. Não quer dizer que sempre será assim. E aí, para se falar de hemofilia A, eu vou citar aqui um trabalho conduzido aqui no próprio Hemoan, de que 395 pacientes cadastrados com hemofilia, 276 eram de hemofilia A. Os outros variavam de hemofilia B e doença de von Willebrand. Dos 276 pacientes, nós avaliamos, o grupo, na verdade, avaliou 164 pacientes. Desses 164 pacientes, 79%, a grande maioria, era residente de Manaus, morava em Manaus. Os outros eram do interior. A gente entende que grande parte dos pacientes que têm hemofilia, eles acabam mudando para os grandes centros para ter uma atenção melhor para a sua doença, no caso a hemofilia. Então a gente entende isso. Nem sempre, mesmo eles morando em Manaus, na verdade a origem deles não quer dizer, pode ser até do interior. Alguns outros, ou a minoria, continua morando no interior. Nos dois casos que nós fizemos, eram os pacientes eram de Manaus e moravam em Manaus. Desses pacientes, 60%, desculpa, 36% era hemofilia grave, 35% hemofilia leve, igual das que nós diagnosticamos aqui. Então, corroborando um pouco do que a gente está discutindo na relação dos dois pacientes que eu acabei de relatar. E aí, para fazer um resumo em relação a isso, não vou ficar aqui falando de cascata de coagulação, porque não é o objetivo da aula, embora a gente precisa muito dessa cascata de coagulação, e para muitos profissionais ou ainda estudantes de odontologia ou de outras áreas, entender essa cascata parece que é uma coisa absurda. Então, o que que eu resumo aqui para a gente, para falar da cascata de coagulação? Então, quando a gente vai solicitar, quando a gente solicita os exames, a gente precisa entender de que parte se trata essa cascata. Então, por exemplo, quando eu solicito o TAP, a gente está mostrando aqui a via extrínseca, o fator primário da coagulação. Já quando a gente vai avaliar o tempo o TTPA, a gente está avaliando a via intrínseca da coagulação, onde os fatores de coagulação estão implicados, principalmente o fator 8, que é o nosso estudo aqui. E quando a gente avalia, ou ainda, os dois exames, TAP e TTPA, eles estão alterados, a gente precisa avaliar outros fatores da coagulação, porque a gente vai aí avaliar a via comum da cascata da coagulação. Então, TAP está alterado, via extrínseca. TTPA está alterado via intrínseca. Os dois, TAP e TTPA, estão alterados, a gente vai avaliar onde? A via comum. Então, só para a gente fazer um resumo disso que a gente estava acabando de falar, porque é uma aula bastante extensa para a gente discutir melhor aqui. Então, dentro de minhas considerações finais, fica que o cirurgião dentista pode ser o primeiro profissional a suspeitar de hemofilia pelas condições geradas em procedimentos odontológicos. E ainda ele deve estar preparado para oferecer o tratamento adequado. E isso é muito importante. Repito, não precisa ser somente nós que estamos no centro de especialidades para dar esse suporte ao paciente. Mesmo porque não se trata sangramentos oriundos de procedimentos odontológicos apenas em pessoas que têm deficiência da coagulação. Outras situações também podem acontecer.
Ademais, a interação com médicos hematologistas e outros profissionais, incluindo cirurgiões dentistas, enfermeiros, assistente social ou qualquer outro paciente que some para o diagnóstico preciso do paciente, o acompanhamento desse paciente é essencial para controlar ou fazer o controle hemorrágico, ou ainda dar o acompanhamento, dar o segmento para esses pacientes, incluindo aí, obviamente, a definição diagnóstica e as condutas, seja elas preventivas ou terapêuticas. E aí eu me lembro de uma palavra, de uma frase, Dr. Júnior aí, os demais colegas devem lembrar, que é o Dr. Eliton, lá do INCA. Ele falava o seguinte, que o paciente com hemofilia, ele morre de medo do cirurgião dentista. E o dentista também morre de medo do hemofílico. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente precisa realmente entender o perfil que esse paciente hemofílico ele apresenta para a gente devolver para esse paciente a melhor conduta, o melhor tratamento para eles. É isso. Júnior, muito obrigado, é com você. Vocês aí que estão assistindo, muito obrigado. Estou à disposição para a gente discutir um pouquinho mais aqui sobre hemofilia e sobre os relatos de casos que eu apresentei aqui. Obrigada, doutor Kleber. Foi uma excelente aula, parabéns. Aprendi muito nessa aula, foi incrível. Agora vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Eu passo a palavra agora para o doutor Júnior. Kleber, enquanto a gente vai vendo aqui as perguntas que são enviadas pelo chat, eu queria dividir com você essa situação que a gente se depara do diagnóstico, ou então o início do diagnóstico, ou a desconfiança de alguma alteração de coagulação, quando o procedimento é feito odontológico. Se a gente lembrar, como o Kleber muito bem falou, 30% dos pacientes não têm histórico familiar. Então, ele só vai descobrir o sangramento por algum trauma. Se for uma hemofilia moderada ou leve, muitas vezes não se manifesta com petequias, com hematomas, com equimoses, nada do gênero, nem com hemartroses. Mas quando vai fazer um procedimento cirúrgico e muitas vezes o primeiro procedimento cirúrgico que a pessoa é submetida é uma extração dentária, seja de um dente descido ou permanente. E aí, né, Kleber, surgem as situações. E a gente tem que ser consciente que não é o protocolo e não é habitual, seja em sistema de saúde pública, privado, o que for, nós pedimos coagulograma e hemograma para todos os pacientes que a gente vai fazer procedimento cirúrgico, não teria um fundamento, a não ser que a gente desconfiasse na anamnese. Mas se o paciente chegou até o consultório sem nunca ter tido histórico de sangramento, vai ser difícil. E aí, o que o Kleber coloca é muito interessante. É a gente como lidar no pós-procedimento de sangramento. E vocês viram que no caso do Kleber não era o procedimento que ele fez. Foi feito por um colega em outro local, em outra região, e foi encaminhado. Muitas vezes, que nem o Kleber falou do nosso querido antigo Wellington, é, que como o paciente tem medo, ele já teve um histórico de tirou um dente, sangrou, 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 e aí, se teve uma autorresolução em algum momento, no segundo dentista ele não fala isso. Entendeu? Então a gente nunca vai saber. A gente não pode nem botar a culpa, entre aspas, para o dentista e nem para o paciente. Porque ele está com dor, ele quer resolver o problema dele e ele não conta a situação. Porque esse número de 30% sem histórico familiar, que é o nosso grande problema, né? A gente, assim, são 350 no mundo, digamos, de 14 a 15 mil no Brasil. Não é um número muito grande, mas para quem trabalha nesse universo, né, Kleber? Nosso Isso. universo, a gente acaba sendo referência. Então, vai ser encaminhado. Kleber, por curiosidade, você já teve outras situações que pacientes com sangramento pós-procedimento, eu vou no sentido contrário do que você falou, Pode pacientes falar. com sangramento pós-operatório que foram encaminhados para você, nos locais que você trabalha, e aí você percebeu que depois de exames, de avaliação, de controle de sangramento, que na verdade não era um paciente hemofílico, e sim alguma coisa local. Quer dizer, eu estou fazendo um contraponto do que você mostrou para a gente aqui. Primeiramente, Júnior, obrigado aí pelas suas palavras, pelo seu complemento à aula, e isso que você disse é tudo real mesmo, é o que a gente passa, são pacientes que às vezes têm dificuldade, entendo
a dificuldade dos cirurgiões dentistas, às vezes lá na ponta, que talvez não tem o exame rápido para poder fazer. E isso, quando eu converso com o grupo aqui, todos nós temos consciência em relação a isso. Agora, o que às vezes não vou falar que é inadmissível, mas o paciente, quando ele sofre um problema desse, muitas vezes ele fica rodando de um lado para o outro. Às vezes ele demora 4, 5 dias e não se pede um exame. Aí eu sempre falo assim, o hemograma é um exame rápido. Porque quando você vê o hemograma, você chega lá e olha, pô, tem uma plaquetopenia? Eu consigo avaliar rápido. Ah, então é plaquetopenia. Ah, tem outra causa, que pode ser o que você está falando, uma causa local. Igual eu converso com o pessoal que trabalha em pronto atendimento, eles falam assim, ó, a maioria que chega aqui é por falta de sutura. Paciente que não suturou direito, ou a sutura arrebentou, paciente foi para festa, bebeu, tá? Então também já vi vários casos assim. Então tem. Agora, quando vai e faz uma vez, removeu a sutura, fez uma nova sutura, fez a segunda sutura e o sangramento não cessa, aí é que eu falo. Onde está os primeiros exames? Precisa fazer um encaminhamento, se não tem condições de fazer, faça um encaminhamento rápido, um encaminhamento bem feito, um encaminhamento que possa dar condição ao outro profissional de entender o problema que está se passando. O que a gente pega, eu acho que eu posso compartilhar isso com vocês, né? Às vezes o dentista ele tem dificuldade de fazer isso. E aí a gente tem que entender como melhorar essa reportagem para a gente. Porque, como você mencionou, isso é real, a gente acaba sendo referência. Então, é raro acontecer. Mas o que acontece drena para a gente. Então, imagina que o Hemocentro, no Amazonas, ele é o Hemocentro referência, o único Hemocentro que tem. Então, tudo que acontece chega no Hemocentro. Então, chega às vezes, igual você está falando, tem paciente que não tem uma deficiência na coagulação. Às vezes ele veio do SPA, precisa dar uma atenção melhor no procedimento local. Uma sutura, às vezes, às vezes melhora. Então, já aconteceu, tem vários casos para poder contar. Mas o tempo aqui é meio curto. E mineiro gosta de contar história, né? Então, mas tem muita história para a gente falar, muito caso para a gente debater. Então, sim, temos outros casos. E pode fazer a pergunta, você ia falar. Não, na verdade, Kleber, eu estou aqui vendo com a Larissa que tem perguntas no chat. Eu estou procurando o chat para fazer as Uhum. perguntas que estão sendo encaminhadas para a gente. O chat não chega para mim aqui, não. Não, deixa eu ver aqui. Espera aí, de onde estão as perguntas? Espera só um pouquinho. Isso, Tá, tem. tá chegando, espera aí, tá vindo. Tá chegando. Espera aí. Vamos lá, só um segundo. Primeira pergunta. É, tivemos alguns casos de sangramento parecido, mas para hemofilia adquirida, autoimune, já tiveram experiência? Doutor Leandro Dorigan. Doutor Leandro, obrigado pela pergunta. É, temos casos, sim, de hemofilias adquiridas e em mulheres, inclusive. Não tenho tantos casos, não tenho tanta experiência em hemofilia adquirida, mas sim, temos alguns casos. Não tenho tanta experiência em anemia adquirida. Não sei se, Júnior, você tem alguns aí para compartilhar conosco. Olha, eu tenho algumas poucas situações de hemofilia adquirida, geralmente são pacientes adultos já, com meia Isso. idade, 40, 50 anos para frente, e aí não acontece deles descobrirem por causa de procedimento odontológico, vão surgindo outras situações, e aí eles são encaminhados para a gente, alguns já com situação odontológica resolvida, em tratamento, e outros nem tanto. É um paciente que me dá um pouco de preocupação, porque ele não tem histórico de sangramento oral, né? Então, ele muitas vezes ele acha, não, eu tenho hemofilia adquirida, mas eu não sangro, porque eu tirei os dentes quando era jovem ou mais jovem e não sangraram. E aí depois eles voltam sangrando. Isso me dá um pouco de preocupação. Eu vou até aqui falar com o Kleber, é uma dúvida que nós que trabalhamos com pacientes hemofílicos temos há muito tempo, né? A gente vê que muitos dos nossos pacientes, proporcionalmente, que são ditos leves ou moderados, sangram mais que os graves. Uhum. Eu não sei se porque os pacientes não se cuidam no pós-operatório, a gente tem essa dificuldade, né, Kleber? Faz o procedimento ambulatorial e ele vai embora.
tá? Sim. Então, tem essa situação. Kleber, tem uma segunda pergunta para você. Espera aí, do Frederico. No caso um, qual foi a maior dificuldade na intervenção diagnóstica durante os 23 dias de internação? Na verdade, Frederico, obrigado aí pela pergunta, pela participação. Na verdade, esse paciente ele ficou internado em um outro ambiente, né, não era no nosso ambiente, e eles não conseguiam fazer uma linha de raciocínio clínico para fechar o diagnóstico. E ainda não fez nenhum procedimento, do qual eu fiz. Tentava fazer sempre a reabordagem cirúrgica fazendo uma nova sutura, ao passo que não tinha mais nem espaço para suturar mais. Então essa foi a abordagem. E como eu disse lá, infelizmente o paciente ele chegou para a gente sem uma descrição do profissional, como que foi a abordagem lá. Então até isso a gente teve dificuldade porque não chegava nada para a gente. O paciente simplesmente chega, tá? Vamos lá, doutora Ianca, alguma pergunta? Fazer algum comentário? Eu, na verdade, eu tenho uma dúvida, Dr. Kleber. Bu- Supondo, né, que você atendeu dois casos leves. E Uhum. vamos pensar se fosse uma hemofilia moderada grave, né? O transamin macerado ali, ele seguraria, a gente teria que lançar mão de outras manobras hemostáticas. Quais são as suas experiências com relação a esse tipo de hemofílicos? Olha, eu vou te falar a verdade. Graças a Deus, não teve nenhum hemofílico grave que veio nessas condições com diagnóstico tardio. Os hemofílicos graves que tem, eles já estão em acompanhamento há muito tempo. Então, como o Júnior falou aí, então às vezes a gente já está esperando que esse sangramento tenha. Então, a gente tem outras manobras para poder fazer, tanto as manobras locais como a reposição do fator faltante, tá? Então, eu não tive, nunca tive, até hoje, né? Não quero ter também, igual eu falei assim, isso não é, nenhum profissional, ele fica contente em ver isso. Então, com certeza, se for uma hemofilia grave, o transamin talvez teríamos dificuldade. E aí sim, enquanto não tem o diagnóstico, a gente não pode fazer uma transfusão de fator. Usava-se, ainda usa-se, né, o precipitado, o crioprecipitado, mas mesmo assim não é tão eficiente. Então, assim, eu não tive até hoje, tem quase 20 anos que eu trabalho no Hemocentro, nunca tive, não quero ter, de verdade, não desejo isso para paciente nenhum, para colega nenhum, e muito menos para mim. Agora, quando é o paciente que ele já acompanha, que ele já faz o procedimento, então, torna-se até mais fácil porque a gente já está prevenindo o que pode acontecer. Tá bom? Certo. E complementando o que vocês tinham falado, realmente, o paciente, acho que tem hemofilia grave, né? Ele também, ele se cuida mais, ele toma o fator direitinho, né? O leve, às vezes, nem tanto. Então, por isso que às vezes aparecem essas surpresas pra gente, né, de sangramento. Exatamente. E hoje os medicamentos, a profilaxia primária, tem melhorado muito a qualidade de vida dos pacientes, mesmo aqueles que já estão jovens e adultos, que também fazem a reposição por demanda, a reposição controlada, eles têm melhorado a perspectiva de vida, eles têm melhorado a qualidade de vida deles, exatamente porque modificou muito, melhorou bastante. Então, eu acho que o Júnior, o Wellington, o Luiz lá de Santa Catarina, eu acho que tem até mais tempo do que eu, no tratamento de hemofilia, eles podem até compartilhar isso com a gente. Eu posso Se compartilhar puder. porque eu estou atendendo os pacientes hemofílicos desde 92, 93, e é uma mudança assim radical, né? A gente, em vários aspectos, mas principalmente na qualidade de vida, na evolução. Uhum, Enquanto, quando eu comecei, o paciente só usava fator de coagulação 8 ou 9 na demanda, ele tinha um sangramento, aí ele fazia uso. Então, esses meninos não podiam fazer nenhuma atividade um pouco mais intensa. Se vocês pararem para pensar, quem está ouvindo a gente, você bate a cabeça no armário, você bate o pé no canto da mesa, tudo isso poderia ser um risco muito grande para esses pacientes hemofílicos. Os mais velhos vinham de uma situação de soropositividade para HIV dos anos 80/90,
e os mais jovens já não tinham mais esse risco por causa dos métodos de segurança de triagem na coleta de sangue para a produção do fator. E aí foi evoluindo, quer dizer, então o uso, depois veio o uso profilático, as novas drogas, a nova filosofia hoje em dia de balanço hemostático, né? O uso de novas drogas, nós temos hoje em dia pesquisas, pacientes em pesquisas que vão usar imunobiológicos, que vão fazer uso a cada 3 ou 4 semanas, profilaxias mais extensas, quer dizer, no juventude dos hemofílicos já não faz mais uso de fator derivado de plasma humano, quer dizer, é uma Uhum. realidade completamente diferente do que a gente via no passado. Eu e Elvira, na época, a gente ficou um tempo nos Estados Doutor Unidos, Elvira, isso. e lá a gente teve contato com os pacientes que já faziam profilaxia, tá? Uhum. E para quem não é muito da área, entender que a profilaxia, que é fazer uso do fator 2 ou 3 vezes por semana, mesmo sem um sangramento em doses específicas, ao longo de um ano você primeiro gasta menos fator do que esperar o paciente ter um sangramento, além do que a qualidade de vida desse paciente é maior. Todos os pacientes mais antigos, quando eu trabalhava no começo da minha carreira com hemofílicos, todos tinham comprometimentos articulares em 1, 2 ou 3 articulações. Hoje é bem mais raro. Então, tratar o paciente hemofílico hoje em dia, por um lado, é mais fácil, tá? E como é uma doença que não aumenta exponencialmente, a gente tem um grupo relativamente pequeno de pacientes. No começo, a minha preocupação era tirar dentes estragados, fazer restaurações. Hoje eu tenho muito mais paciente hemofílico para tirar dente por indicação ortodôntica, terceiro molar ou querendo colocar implante, ou qualquer outra situação. Então, é uma mudança prazerosa ver isso, tá? E agora a gente está vivendo essa mudança aí dos conceitos. Outro dia a própria BHH propiciou a gente assistir uma aula da doutora Margarete Ozello, lá da Unicamp, falando das novas filosofias e abordagens dessa que a gente chama de reequilíbrio hemostático. Então, é, Interessante. já temos uma geração que nunca fez uso de derivado de plasma. E isso também para a gente é uma obrigação, porque se nós tivermos pacientes que não fazem uso de derivado de plasma, um dos elementos que a gente usa, que é o selante ou a gelatina de fibrina, é derivado de plasma. Então, será que a gente vai continuar utilizando? Vamos ter que pensar em outras possibilidades. Então, é bem interessante essa, viver a história, né? A gente está vivendo a história aqui, nós mais antigos, vivendo a história. Kleber também já passou a fase que faltava fator, já passamos a fase que faltava selante, aonde a gente tinha que cancelar procedimentos seletivos porque faltava fator. Então, hoje em dia, a política pública para as coagulopatias hereditárias evoluiu muito. E eu acho que a gente tem que agradecer as pessoas que lá estão, passaram por lá, e própria ABHH, e todo mundo, de dentistas, médicos, pessoal da enfermagem, os biólogos, as pessoas que fazem as pesquisas fora e dentro do Brasil, que eu acho que traz muito ganho. E lembrando, para quem está assistindo a gente, que os hemofílicos foram aqueles pacientes que nos fizeram trabalhar e pesquisar métodos hemostáticos locais, que agora a gente utiliza em outros pacientes. Exatamente. Quando a gente conversa com os pacientes mais velhos ali, a gente fala mais velho, né, mas ainda são muito jovens, mas paciente ali de 30, 40 anos, eles relatam muito bem isso pra gente. Eles relatam a dificuldade que eles tinham anteriormente e que hoje, eles olham e ele fala assim, oh, olha para esses meninos aqui, hoje é muito diferente. Hoje eles têm uma vida totalmente melhor do que a nossa. Eles vão ter uma condição muito melhor do que a nossa. Então isso é um fato real. Então tudo que a gente está discutindo aqui é realmente verdade. Porque eles têm uma condição melhor hoje em dia do que os que não tanto tempo, né? 20 anos, há 25 anos. Hoje é muito diferente. Hoje é muito É, melhor. essas E, mudanças são muito intensas, né? Um espaço curto de tempo. Temos menos de 2 décadas, a expectativa de vida, a qualidade de vida. Esses pacientes têm acesso a tudo hoje em dia, eles melhorou podem fazer bastante. acesso. É, E o acesso, né? O acesso hoje que o SUS permite, né? Tá sim, sim. tratamento gratuito, tudo. Sim, a humanização, eu vejo aqui o pessoal da enfermagem, os meninos com 7, 8 anos já aprendendo a fazer autoinfusão, é Exato, impressionante. exatamente. É, é prazeroso, eu diria até emocionante fazer parte dessa história aí. É Com legal. E é certeza. bom a gente lembrar na história também da, das funções que as federações, né, brasileiras, federações locais, Federação Mundial, que
pode contribuir para o crescimento do manejo para as pessoas com hemofilia. Isso é muito importante. Kleber, você bem Muito lembrou. Na importante. verdade, eu acho que quem mais fez pressão de maneira correta são os pacientes e seus familiares, né? Sim, Eles são os principais interessados, a gente tem que dar todo o subsídio científico e correr atrás disso. é verdade. Porque, na verdade, hoje em dia está na moda falar, né? Tem lugar de fala. Hum, Eles sabem como é sangrar de madrugada, eles sabem que é ficar com medo, como você bem lembrou, Wellington, o dentista tem medo e o paciente também. é verdade. Porque nos anos 90 para 2000 era um risco de vida. Uhum, é verdade. Muito, muito, muito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Espera um pouquinho. Sem mais perguntas. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui do nosso amigo Mano Luiz, mandando um parabéns para a gente. Tá certo? Mais Obrigado, algum mano. comentário? Obrigado, Luiz. Luiz é um grande querido, um grande Sim, das antigas, contribuidor para a Mano gente, Luiz. da galera mais antiga. Mais alguma coisa? Deixa eu seguir o nosso roteiro aqui. Doutora Larissa, mais algum comentário? Nós temos alguns poucos minutos ainda. Não, só parabenizar mesmo o Dr. Kleber, a aula foi excelente. Tenho certeza que nossos telespectadores e nós também aprendemos muito. É um assunto que, por mais raro que seja a doença, nós vemos os pacientes, como o Dr. Júnior falou mesmo, engajados, né, no tema, divulgando, mostrando mais para o mundo, né, tudo que eles fazem através das associações. E ter uma aula dessa, né? Ter um dentista embasado no tratamento e no manejo do paciente hemofílico, sem dúvidas, é muito importante, né? Pelo menos é aquela coisa. Cada dentista que aprende um pouco mais já ajuda, já é de grande ajuda para levar esse paciente para um centro de referência. Agradeço, Larissa. Muito obrigado por acolher e fazer parte dessa discussão importantíssima para a gente. Então, pessoal, dentro do prazo que nos é permitido, e eu queria agradecer ao Kleber, tá? Que a gente acha que as situações só acontecem no eixo Rio-São Paulo. O Kleber é um polo de luz lá no meio da nossa floresta amazônica, em vários aspectos, técnico, humanizado e de defesa de uma grande riqueza que a gente tem lá. Lembrando que os pacientes dele, às vezes, ficam alguns dias em barcos para chegar para ele poder atender. Então, tem que ter tudo isso muito bem estruturado. Então, agradecer a doutora Larissa Anca, nossa nova geração entrando aqui no nosso mundo da odontologia e hematologia. E gostaria de agradecer a própria BHH, a equipe de apoio de suporte técnico, e assim nós vamos encerrando o nosso webinar. Lembrando que esse webinar estará disponível no canal da BHH no YouTube a partir da próxima semana. Se gostaria de mais uma vez agradecer a todos e até o nosso próximo webinar. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigado.